Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Reverend Insanity. Capítulo 97. Demônios descontrolados. Sala de interrogatório do Salão de Assuntos Internos. A luz do sol de inverno brilhava no chão através da única janela. Pequenas partículas de poeira flutuavam lentamente no pilar de luz. O pilar de luz envolvia uma cadeira. Fang Yuan estava sentado naquela cadeira, banhando-se no sol. Na escuridão à sua frente havia uma longa mesa onde 3 anciões estavam sentados. O interrogatório já acontecia havia 1 hora. Fang Yuan, você tem certeza de que não há erros na sua narração? Um ancião perguntou. Sim. Os olhos de Fang Yuan estavam baixos, olhando para os dedos dos pés. A luz do sol brilhava em seu rosto justo, fazendo-o parecer uma escultura branca. Ele já esperava essa situação. Afinal, todos os membros do seu grupo haviam morrido, exceto ele. Na verdade, todo mestre Gu passaria por um certo grau de interrogatório, o que convenientemente ajudava o clã a reunir estatísticas de batalha. Mas Fang Yuan foi interrogado continuamente por 1 hora. Claramente, alguém estava tornando as coisas difíceis para ele por trás das cenas. Isso era completamente compreensível. Desde que alguém fosse humano e tivesse relações sociais, haveria uma série de pessoas envolvidas. Então narre novamente a situação da batalha naquele momento. O ancião continuou a perguntar. Claro. Levei vários dias para avançar para o grau 2. Ao voltar para o portão da aldeia, encontrei o grupo de Tishan e me reuni com o grupo de Jiao San depois de encontrá-los. Naquele momento, eles estavam tendo uma feroz luta com o Rei Javali. Fang Yuan narrou calmamente. Ele tomou a iniciativa de revelar seu avanço para o grau 2. Sem nenhum Gu de ocultamento ele não conseguiria esconder sua aura de grau 2. Agora, a serpente doente e o grupo estavam mortos, então ele naturalmente alterou os eventos. Mas ele só podia ocultar alguns detalhes principais e narrar a maioria dos eventos como eles aconteceram. Esta já era a 5ª vez que Fang Yuan narrou os eventos. Os 3 anciões franziram a testa enquanto ouviam. Eles não conseguiam encontrar furos, mas sabiam que, se fosse inventado, haveria detalhes desnecessários. Depois que alguém falasse sobre isso várias vezes, naturalmente haveria furos. Mas depois de 5 vezes, embora houvesse algumas diferenças na maneira como Fang Yuan narrou os eventos, o conteúdo era o mesmo. Deve ser verdade. Os 3 anciões se comunicaram entre si usando sinais oculares. Mas uma anciã não ficou satisfeita. Sua filha era a mestra Gu feminina do grupo da Serpente Doente, a quem ela amava muito, mas acabou tendo uma morte cruel nas bocas dos lobos. Assim, ela estava muito zangada e seu olhar carregava frieza quando olhava para Fang Yuan. Fang Yuan, você cortou a teia de aço com lâminas com suas lâminas lunares. Por que fez isso? Essa anciã falou severamente. Porque eu queria ajudar, mas acabou dando errado. Fang Yuan respondeu. Então deixe-me perguntar, você usou intencionalmente sua companheira de equipe, a mestra Gu feminina, como escudo quando se escondeu no estômago do javali? A anciã perguntou novamente. Eu não sei. Eu estava muito assustado naquele momento e tentei me esconder rapidamente dentro do Rei Javali, mas ela também entrou e lutou comigo pela posição interna. Ela não conseguiu me vencer e foi mordida até a morte pelos lobos elétricos. Eu estou envergonhado. Fang Yuan respondeu. A anciã do meio rangeu os dentes. A resposta de Fang Yuan foi astuta, ele apenas declarou o fato, mas não mencionou suas intenções subjetivas em nenhum momento. Isso fez com que os anciãos, que queriam suprimi-lo, não encontrassem nenhum ponto de apoio nele, seus corações estavam cheios de raiva, mas eles não podiam fazer nada. Sob tal situação,
eles não podiam julgar Fan Yuan culpado. Já se passaram 3 dias desde a pequena onda de bestas. As estatísticas das baixas fizeram com que todos os altos escalões ficassem com expressões feias. Houve perdas em ondas anteriores de pequenas bestas, mas certamente não foram tão graves como esta. A causa foram os lobos elétricos. Antes, esses grupos de lobos elétricos só apareciam depois de pelo menos 3 ondas de pequenas bestas. O ambiente era perigoso neste mundo, era difícil sobreviver. Do ponto de vista humano, para sobreviver, além de lutar com outros humanos por recursos, eles ainda tinham que lutar contra ferozes bestas e climas ruins. E essas lutas geralmente eram muito difíceis. A pequena onda de bestas ainda era apenas um prelúdio. O verdadeiro terror seria a grande onda de lobos, 1 ano depois. Dezenas de milhares de lobos elétricos iriam em direção à aldeia com o terrivelmente poderoso Rei Lobo Elétrico. A anciã mulher continuou a fazer várias perguntas, mas ela finalmente teve que desistir diante das respostas imutáveis de Fan Yuan. Então, Fan Yuan, o que você planeja fazer daqui para frente? Outro ancião perguntou com profunda intenção. Eu planejo solicitar os bens da minha família para dar continuidade à herança. Fan Yuan falou abertamente, não havia necessidade de esconder isso. O grupo da serpente doente foi destruído e agora só restou Fan Yuan. Por causa disso, ele não precisava usar o direito do mestre Gu de grau 2 de desistir de uma missão e poderia aceitar a missão dos bens familiares. O ancião balançou a cabeça, depois balançou novamente. Você não entendeu a minha pergunta. Além de você, o seu grupo não existe mais. Posso te dar uma sugestão: junte-se a outro grupo. A dificuldade das missões do Salão de Assuntos Internos é projetada para grupos, é muito difícil para uma pessoa só completá-las. Seja a missão de herança familiar ou as missões obrigatórias mensais, ambas são assim. Fan Yuan ficou em silêncio. Esse ancião continuou. Claro, há outra opção. Você já é um mestre Gu de grau 2. Você tem as qualificações para se tornar capitão de um grupo. Você só precisa passar na missão de exame e poderá formar o seu próprio grupo. Qual das 2 opções você deseja escolher? Fan Yuan piscou. Ainda não sei. Preciso de algum tempo para pensar. Então você pode sair. Pense o mais rápido possível. Depois de alguns dias, será difícil para você se juntar a um grupo, disse o ancião, preocupado. Fan Yuan riu internamente. Ele não escolheria nenhum desses 2 caminhos. Ele tinha muitos segredos. Somente sozinho ele poderia estar seguro e fazer as coisas do melhor jeito. De outra forma, não ficaria irritado se houvesse outros com ele o tempo todo? Saindo da sala de interrogatório, Fan Yuan não saiu imediatamente do salão de assuntos internos, mas sim se candidatou à missão de herança familiar antes. No entanto, ele foi informado de que só poderia assumir a missão depois de 3 dias devido aos eventos recentes. Ao sair do salão de assuntos internos, ele olhou para o céu. Era apenas uma tarde de inverno comum. O inverno era desolador, junto com o vento mordaz. O céu parecia estar imerso em profunda tristeza. Hoje a Assembleia Memorial em grupo. Gu Yue de Jinju está morta. Você sabia, Fan Yuan? Mobei caminhava junto com um grupo de jovens. Além de Mobei, estavam Fan de Zheng, Chicheng e outros. Mobei e Chicheng normalmente se odiavam muito, mas hoje pareciam esquecer essa animosidade e caminhavam juntos. Irmão mais velho, de Jinju estudou conosco por 1 ano. Venha. Fang Zheng disse. Gu Yue de Jinju. A imagem de uma garota imediatamente surgiu na mente de Fan Yuan. Anteriormente, ela estava em pé de igualdade com Mobei na arena, mas perdeu por falta de resistência.
Era uma garota trabalhadora. Mas a morte não fazia distinção entre beleza e feiura. A maioria das pessoas sentiria pena, mas Fan Yuan era indiferente como sempre. Ah, ela está morta? Mas morrer de velhice ou doença é um evento normal. Depois de ver isso muitas vezes, você ficará indiferente a isso. Vão vocês, estou ocupado. Fan Yuan passou pelo grupo. Esse cara. Imediatamente, muitos do grupo ficaram furiosos. Ele é realmente frio e sem coração. Ele simplesmente não tem sentimento de amizade. Hehe, há um rumor circulando recentemente. Vocês todos devem ter ouvido falar, certo? A razão pela qual Fan Yuan sobreviveu foi porque ele se escondeu dentro do estômago de um javali e usou sua colega mestra Gu feminina como escudo. Ele é realmente uma desgraça sem valor. Ele nem mesmo tem as maneiras de um homem. Chichai cruzou os braços e riu friamente. Irmão mais velho. Fan Zheng abaixou a cabeça e rangeu os dentes. Ouvindo essas discussões, como irmãozinho de Fan Yuan, ele sentiu vergonha. Fan Yuan saiu e, à medida que caminhava mais longe, as zombarias atrás dele gradualmente não puderam mais ser ouvidas. Seu coração estava calmo. Por que insultos me afetariam? Insultos eram insultos. O que eles poderiam fazer? Uma pessoa superficial ficaria com raiva graças a insultos e feliz com elogios. Essas eram apenas visões dos espectadores. Aqueles que viviam de acordo com o ponto de vista dos outros eram realmente lamentáveis. De fato, algumas pessoas haviam espalhado deliberadamente os rumores para degradar o nome de Fan Yuan. Sacrificar uma colega de equipe feminina para se proteger não estaria sujeito à punição, mas seria criticado pelo consenso moral. Mas essa era exatamente a situação que Fan Yuan queria. Uma vez que alguém entra no sistema, ele será um peão sem liberdade e deverá seguir as regras. Para Fan Yuan, isso era um grande obstáculo. Ele precisava de recursos e, ainda mais, precisava ser solitário. Então, ele queria ser solitário. E daí se você fosse rejeitado pela multidão? Haha, apenas pessoas de coração fraco teriam medo de serem rejeitadas. Se isso acontecesse na Terra, não importando quem, eles acabariam mortos. Afinal, 2 punos não podem vencer 4. Conexões sociais são o caminho para a sobrevivência. Mas neste mundo, se a cultivação fosse forte, uma pessoa poderia vencer 10, centenas e milhares de inimigos. E daí se você fosse rejeitado, basta matar aqueles que bloqueiam seu caminho. Se você não tiver recursos, rogue-os. Cada mundo tinha regras e regulamentos diferentes. A estrutura da sociedade também estava destinada a ser diferente, causando diferenças nos comportamentos humanos. E em um mundo de artes marciais, os pensamentos de grupos não serviriam para nada. Então, neste mundo, os demônios correm descontroladamente.